Olá, bem-vindo. Você está acompanhando aqui uma série de debates na nossa Record News. A gente deu a ele o nome de Ponto a Ponto a Reforma Trabalhista, como uma forma da gente entender melhor, porque o assunto é muito amplo, e dividido ponto a ponto fica mais fácil para que a gente possa entender. Hoje, os nossos dois convidados, vou apresentá-los, está aqui o João Caires, secretário-geral da CUT. Caires, obrigado pela gentileza. E também a presença do advogado, Dr. Pierre Morro. Morro, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Ok. Bom, eu queria mostrar para vocês aqui no telão, queria que você olhasse para cá, para a gente ver a pergunta da nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre jornada de trabalho de até 12 horas de trabalho, se pode ou não. Caires, sim ou não? Não. Não. Morro, pode haver uma jornada de trabalho de até 12 horas diárias, sim ou não? Sim. Sim. Então vamos lá. Por que não, Caires? Não, na verdade é uma luta histórica do movimento sindical dos trabalhadores, que a gente sempre lutou por 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, né, e 8 horas de sono. Então, existem estudos, inclusive estudos internacionais, que dizem que o tempo melhor para você se recuperar, 8 horas, no outro dia você trabalha, e nas outras 8 horas você tem tempo de estudar, tempo de ter lazer, se encontrar com a família, com os amigos. Ainda levando em consideração o problema das grandes cidades hoje, dá a entender que a pessoa mora do lado do emprego, né? Mas você pega uma pessoa que mora em São Paulo e trabalha no ABC, o cara leva 1 hora, às vezes 2 horas para chegar ao trabalho. Imagine, se for 12 horas, vai ser 14, 15 horas de jornada, né? É lógico que existem algumas funções específicas que, na verdade, trabalha 12 horas, mas descansa o outro dia. Aí são questões específicas, mas se a gente colocar, deixar liberar, trabalhar 12 horas todo mundo, é totalmente contrário, e isso a gente já conseguiu no início do século passado. Seria retornar ao início do século XX. Morro, qual é a sua opinião? Minha opinião é a seguinte, como bem colocou o João, toda a questão de trabalho, houve uma evolução histórica, né? A gente tem que olhar bem como ocorreu essa evolução histórica ao longo do tempo. Nós tínhamos um tipo de trabalho, quando foi feita a nossa CLT e várias legislações que acabaram complementando ao texto original, né? Ali você tinha um tipo de trabalho que tinha uma determinada característica na sua prestação de trabalho. Então, naquela relação, era muito razoável uma pessoa que ficava naquele momento numa fábrica ou numa coisa que ela efetivamente tinha que fazer um trabalho, porque era um trabalho braçal muito importante, era diferente tanto o trabalho quanto a função. Hoje, o trabalho evoluiu. Hoje, o que acontece? Muitas pessoas que estão hoje no ambiente de trabalho têm uma série de prerrogativas que você não tinha no passado. Hoje, algumas pessoas, as pessoas acabam, durante o momento do trabalho, ela acaba se comunicando com outras pessoas fora do seu ambiente de trabalho. Você, no passado, você não tinha WhatsApp, você não tinha uma série de coisas. Inclusive, hoje, até as próprias empresas, durante o ambiente de trabalho, elas possibilitam, como colocou o João, que eu acho uma coisa muito importante, né? A empregabilidade, ou até, eu acho que a palavra empregabilidade até está ficando desgastada. Eu acho que é o empreendedorismo, no sentido que a pessoa, ela está trabalhando uma determinada função, mas ela já vai se preparando para funções que precisem um trabalho maior. Então, eu entendo que pode. O João colocou muito bem que as pessoas precisam de descanso e precisam de transporte. O que está sendo colocado dessa proposta é justamente a possibilidade, né? Você pode ter essa hora maior, mas essa hora maior ela será negociada com o sindicato, né? O sindicato vai ter, através do seu representante, vai analisar para empresas que tenham mais de 200 funcionários e, nesses casos específicos, se aquela atividade puder se encaixar, você vai poder transigir nesse ponto. Se não, não. Então, eu concordo com o João, depende muito da atividade, mas você tem um universo enorme de empregados que querem negociar esse ponto, mas não conseguem negociar esse ponto, porque quando você vai lá e faz uma regra, a Justiça do Trabalho, de vez em quando, acaba interpretando de forma diferente. Caires, como negociação, pode ou não? Como Então, disse o Pierre. Eu tenho colocado que, na verdade, isso já foi negociado há praticamente 100 anos, né? Esse ano a gente vai ter a comemoração dos 100 anos da primeira greve geral que teve no Brasil, que foi em 1917. E na pauta da greve geral, uma das coisas era isso, a redução da jornada de trabalho, até porque se trabalhava até 16 horas por dia, mulheres e crianças, então era um absurdo. Então a gente conseguiu regulamentar isso com muito custo. E era 48 horas. Nós só conseguimos reduzir para 44 há quase 30 anos, que foi na Constituição de 88. Ou seja, foi um avanço. Essa história de dizer mudou profissões, na verdade é o seguinte: se mudou o trabalho, mudou no sentido de você aumentou os ganhos de produtividade, na verdade a gente teria que trabalhar menos, não trabalhar mais.
E aí, num contexto agora, por exemplo, de desemprego que está gritante, você ampliar a jornada, você vai diminuir as chances de aumentar as pessoas, né? O número de trabalho, o número de postos de ocupação. Então, além de ser prejudicial para a saúde, é lógico que a gente pode negociar certos casos, certas coisas, mas se você deixa do jeito que eles estão querendo colocar nessa chamada reforma, que ao nosso ver não é reforma, porque reforma a gente sempre fala, reforma é coisa que vai melhorar, né? Quando você reforma a sua casa, aquela coisa toda. Na verdade, é uma tentativa de desmonte do que a gente tem na legislação trabalhista, que foi construída a muito custo. Então, eu não concordo, acho um absurdo, acho que 8 horas de trabalho está muito bem, se as pessoas se programarem para trabalhar, ela consegue executar suas tarefas, além disso pode ser desperdício ou sobrecarga de trabalho. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar. Agora, Pierre, há outros países do mundo em que as pessoas trabalham 10 horas ou 12 horas, depois descontam no outro dia, é feito banco de hora, porque obviamente a gente está imaginando trabalhar 12 horas todo dia. Claro, claro. Que aí daria mais de 70 horas por semana. Exatamente. Então, primeiro ponto, há uma negociação, tá? Essa negociação será, o funcionário será assistido, né, por o seu líder, que será nomeado por aquela comissão, né? Então você tem uma representação, isso será negociado caso a caso. Outro ponto importante, eu concordo com o João, acho que realmente houve uma evolução dos direitos do trabalhador, né? Mas hoje a gente tem que pensar uma coisa, as empresas sofrem muito hoje com a situação da crise. A crise veio para os funcionários, mas também a crise atingiu as empresas em cheio. Você vê o nível de desemprego que a gente está vivendo, o nível que baixou a atividade econômica. O Cláudio Galhazzi, tem uma frase, inclusive, que eu aprendi ontem, essa frase, ele fala o seguinte: sem presente a gente não tem futuro. Então, se a gente não garantir a sobrevivência das empresas hoje, esses trabalhadores não terão futuro, porque aquele trabalho será encerrado. Então, a gente está vivendo, sim, concordo com o João, está vivendo um momento de uma crise muito intensa, mas essa crise atingiu a todos, tanto aos empregadores quanto aos empregados. Então, a gente precisa achar uma solução, uma equação, que, no fundo, todos vão perder um pouco, mas para garantir o amanhã. Carlos, deixa eu entender bem. A Constituição diz que ninguém pode trabalhar mais do que 44 horas por semana, não é isso? Sim, semana. Está estabelecido na Constituição. Se o cidadão trabalhar 12 horas num dia, na outra ele trabalhasse 6, ele compensasse 6 horas. Isso é aceitável, não é aceitável? Que avaliação você faz? Não, eu faço o seguinte, na verdade, hoje o que é permitido é você trabalhar 8 horas e tem o adicional de 2 horas de hora extra, ou seja, 10 horas. Aí vai a 10. Vai a 10. Vai a 10. O que já é, trabalhar 10 horas num dia já é uma jornada bem extensa. Então não há necessidade de trabalhar 12 horas por dia. E não adianta você trabalhar que nem um louco hoje, é tipo o cara que quer ser... Mas suponha que seja excepcional, excepcionalmente. Sei lá, houve uma grande encomenda e nós vamos ter que entregar essa encomenda nessa semana que vem tem folga. Isso pode acontecer. Pode ser negociado ou não? Pode acontecer, pode ser negociado, aquela coisa toda, mas o grande problema é o seguinte, né? A gente fala de negociação, ele está citando aí o caso do representante que eles estão querendo propor. E não é o representante sindical? Não, não. O problema é esse. Eles estão querendo propor um representante dos trabalhadores que não é sindicato, né? E no momento que eles querem ainda fazer o negociado sobrepor o legislado, que é outro absurdo, né? Num contexto de crise, num contexto que vai colocar um representante que nem sabe quem é. E a gente tem o conhecimento de como funciona no Brasil, por exemplo. Tem a CIPA, que é legal, mas a grande maioria das empresas, ela indica o cipeiro que tem que ser eleito pelo trabalhador e indica o outro. Isso acontece em várias fábricas. É que dá a entender nessa discussão toda de reforma trabalhista, que os empresários são todos uns coitadinhos, que eles são tudo sérios, que não tem problema nenhum, que eles são tudo bonitinho e que não acontecem as coisas. Se fosse assim, a gente não tinha tanto problema na Justiça do Trabalho, né? Então, assim, tem coisas que não dá para aceitar. E aí, essas discussões que estão vindo de forma assim meio que atrabalhada, a gente tem que conversar melhor. Eu acho que é assim. Pierre. Olha, eu concordo com o João nessa questão da perspectiva histórica. A gente tem que, rápido, eu vou tentar fazer uma linha do tempo que eu acho muito importante. O Brasil, nós somos uma ex-colônia. Essa colônia, que era uma colônia, inclusive, escravagista. Então, você tem uma série de maus hábitos que o país tinha. Depois, nós tivemos um período muito curto aí, que foi um período democrático, né? E depois nós tivemos uma ditadura militar. O governo, no momento que foi feita a CLT, vamos pensar, a gente estava era 43 CLT, 43 era o governo Getúlio Vargas. Então, era uma situação também atípica, concordo com o João, que isso foi feito, depois pegamos um governo militar, ou tivemos a Revolução, né? E depois tivemos todo esse procedimento.
Vários ganhos trabalhistas, essas greves que o João citou, foram greves realmente muito importantes, porque foi justamente no momento que se encontrou num ponto que era o ponto ideal para se chegar a uma negociação entre as partes. O que acontece hoje? Hoje acontece uma situação um pouco diferente. A gente está vivendo uma relação nunca jamais vista entre o consumidor do seu produto, que hoje te dá muito poucas garantias, a sazonalidade que você colocou, Hereto, hoje é uma verdade. Inclusive tem a sazonalidade já prevista, né? Você pode fazer contratos temporários, você pode fazer... mas a sazonalidade, a incerteza hoje de empreender é muito maior. Então eu volto àquele ponto que sem o hoje a gente não garante o amanhã. Eu acho que o João tem razão, ele colocou, olha, no passado você tinha empresários que eram extremamente incorretos, que faziam coisa errada. Mas tudo bem, esse é o Brasil de ontem. O Brasil de amanhã, hoje eles são fiscalizados através das redes sociais, hoje você tem a própria televisão, você tem uma série de mecanismos hoje que é uma vigia para esses empresários que não são bons empresários. Então eu acho que a sociedade está avançando, os mecanismos de controle e verificação são cada vez maiores, então eu acho que a gente tem que achar um ponto ideal. Voltando à frase do Cláudio Galeazzi, sem o hoje, nós não temos amanhã. A gente tem que garantir a viabilidade econômica das empresas que hoje vivem situações muito diferentes que viveram no passado. Então, eu acho que isso é muito importante. Caires, queria até que você explicasse um pouco mais o seguinte. Se aumentar muito as horas extras, a empresa, em vez de contratar um funcionário novo, ela tem trabalho. Há uma relação direta, então, entre o número de horas trabalhadas e a quantidade de empregados ou de trabalhadores que a empresa pode contratar? Sim, porque quando a empresa... É lógico que tem coisas que são sazonais. Quando ela precisa de um período, assim, colocar hora extra, porque teve uma encomenda, como você mesmo citou aqui, é algo assim, tudo bem, sazonal. Mas a gente percebe que tem empresas aí que faz hora extra o ano inteiro. Aí eu queria voltar ao seguinte, tudo bem, está falando do amanhã, do hoje, do presente, mas o mais interessante é que a gente tem algo muito próximo de hoje. Por exemplo, eu vivi os anos 90, né? Trabalhando, aquela coisa toda, continuo trabalhando. Nos anos 90, vamos falar mais especificamente, de 95 a 2002, foram feitas várias reformas, porque teve várias crises, né, governo, e fizeram um monte de reforma. Mexeram na reforma trabalhista, criaram o banco de horas, que é um instrumento interessante, depende de como ele é negociado, mas são tudo reformas que não geram emprego, porque eles ficam com um discurso que se mexer na legislação trabalhista vai gerar emprego. E aí tem estudo da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, se alguém achar que a OIT é de esquerda, tem o mesmo estudo feito pela OCDE, que é, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que inclui 34 países aí, muito heterogêneo, mas que tem uma visão mais liberal. As duas chegaram à mesma conclusão. Em 20 anos de pesquisa, 65, a outra 130 países, chegaram à mesma conclusão. Onde se flexibilizou, né, a legislação trabalhista, piorou a situação, não melhorou. Então a gente tem provas. E aí a gente pega Brasil, 2003, 2014. Não se mexeu, não se flexibilizou nada na CLT. E nós tivemos a menor taxa de desemprego da história, mesmo com o novo índice do IBGE. Pierre, deixa eu, então, flexibilizar a legislação trabalhista diminui, então, a quantidade de emprego em vez de aumentar? Então, o Caires? Eu queria colocar também uma questão, Caires, é o seguinte, você tem uma questão geracional. Hoje, você tem uma nova geração que está entrando no mercado de trabalho, né, que são os chamados milênios, né? Essa turma tem um olhar completamente diferente. Primeiro, a relação com o empregador, com o empregado, a relação de trabalho é completamente diferente. Essa turma, elas querem trabalhar diferente. Então, elas querem uma remuneração, uma série de direitos que foram conquistados na relação de empregado. Eles não querem ser empregado, eles querem ter uma relação, eles querem ter a liberdade de livre contratação, muitas deles querem ter a liberdade de empreender, então eles acabam criando empresas dentro das empresas, no sentido de que você cria ali uma startup, aquela startup pode fazer um determinado trabalho para aquela empresa. Então, hoje a gente está vivendo uma novidade e cada vez mais forte nessa relação, que eu não chamaria de empregado-empregador, mas sim uma relação de trabalho. E essa relação de trabalho hoje tem várias possibilidades. Concordo com o João que no passado isso era muito importante, mas o mundo mudou. As relações de trabalho mudaram, você tem novos entrantes que querem entrar com regras novas e claro, você tem uma massa importante de trabalhadores que querem assegurar conquistas que foram feitas no passado. Eu volto à frase do SEI, o hoje não temos amanhã, que eu acho que essa frase é importante, essa frase é verdadeira, o número de recuperações judiciais que o Brasil está tendo é enorme e esse período que
foi citado pelo Aires, foi um período de atividade econômica num mundo muito maior e também o fenômeno das commodities. O Brasil foi amplamente beneficiado com o aumento das commodities. Bom, nosso debate vai parar por aqui hoje. Eu quero agradecer a gentileza do João Carlos, que é o secretário-geral da CUT aqui conosco, e também do advogado Pierre Morro, que está aqui conosco. Tenho certeza que são duas pessoas de credibilidade, a opinião é propositadamente diferente para você olhar um, olhar o outro e formar a sua própria opinião. Não é nossa função aqui fazer sua cabeça. Nós queremos que você pense e que você desenvolva o seu espírito crítico. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Até mais.